Vamos lá, pessoal. Bom, quando falamos de Brasil, falar de Brasília, falamos de Brasil, vamos nos campos editórios. A palavra editórios nos ensina a planejar. Que editórios é o quê? Edifícios. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Aí depois tem que voltar de novo da primeira etapa até a 12ª etapa, 14ª. Tem momentos que nós vamos ter que fazer o feedback e ir para a base onde nós iniciamos a faculdade, onde nós ensinamos o ensino médio ou o ensino básico, para fazer algumas provas ou fazer uma retrospectiva avaliativa de revisão, ler um livro, e muitas vezes nesses campos contemporâneos. Hoje é lógico, nós temos o iPhone, vários parentescos ligados ao próprio computador, que é parentesco ligado ao campo da tecnologia, que foi simplificando e foi distribuindo. Lógico que em 1990 o próprio celular também ficou em destaque, mas você pode perceber que está bem vinculado com o próprio computador. Se olhar os primeiros computadores, é interessante que nós olhamos assim, o nível de comparação ligado àqueles aparelhos de pressão arterial. Depois mudou tempos atrás que mudou. Você colocava para um paciente, ali você olhava as ondulações ligadas à pressão arterial sistólica e diastólica. Ali colocava, olhava a pulsação e aí tinha um termo de alarme, né, que eu falo com alarme, que é o quê? É tipo um sino. Tem como você ensina, quando uma criança sabe, quando está do recreio, que a própria diretora ou a própria faxineira, ou seja, que zela ali pelo ambiente, zeladora, ou seja, então vai, apertou a buzina, apertou né, ou seja, apertou lá, aí já o própria criança, a própria criança vai adaptar aquele horário, já olha para o relógio. Tempos atrás eu tinha que proibir, né, porque ficava muito eufórico antes do recreio, depois da aula era o recreio. Estava vendo o que? Dificuldade. A criança se associou o horário e associou também quando bate a sineta. Quando não bater a sineta, me perguntava, esqueceu de não bater a sineta, já passou o horário. Aí você ia até lá ainda, né, para ajudar, tem vezes que for para esperar. Tinha conselho de tática. Ela falou de quê? A percepção acústica. Aonde há uma percepção, também há uma audição. Aonde há uma percepção, também há um equilíbrio. Aonde há uma percepção, há o que? Um campo, né, de tato, que vem você desenvolver diante dessas dificuldades. É lógico que tem criança na sala de aula que tinha problema de audição, mas e se adaptava na questão da visão. Aqui tinha problema aqui, mas se olhando a seu campo de percepção, olhando para a pessoa, tentava haver, ou seja, essa habilidade adaptativa. Quando tinha problema também na fala, mas tinha uma habilidade muito grande de ouvir, vai se destacando. É bom ter o equilíbrio dos dois, ok? Então vamos lá. Hoje tem vários aparelhos tecnológicos que a pessoa com problema de audição, ou também as questões também de problema de vista, alguns tempos atrás tinha pessoas que não podia fazer a cirurgia, algumas que ainda tem alguns problemas científicos a ser trabalhado nos campos equivalentes. É lógico que a fé é importante, mas temos que ter essa racionalidade ligada à atividade física adaptada, que liga à inclusão. Você vai adaptar uma atividade diante de fatalidades ou diante de meios emergentes que relacionam a própria aula. Esse diagnóstico relaciona o quê? Essa regência entre o homem, a mulher, a criança, o fator histórico, a faixa etária, a rua, a estrada, ou seja, a família. São campos de repertórios importantes. Quais são os fatores de riscos congênitos, ou seja, não é um cardiopatia, mas muitas vezes coloca fatores que relacionam esses cardios sociais, esses cardios que relacionam a Olimpíada, ou seja, brancos, amarelos, negros, essas questões de DNA que ocorrem entre as fibras, solúveis e insolúveis. Até o tipo de fibra ligado ao campo de magnésio, corrente de magnésio, nos ajuda, que é bom para o estômago, para o intestino. Fibra tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, vermelha, branca, e as fibras solúveis, ou seja, que você vai o quê? Vai alimentar. As insolúveis, ou seja, que estão no nosso próprio corpo, eminentemente, que vai ajudar o sistema, né, de não escapular, é um sistema orgânico, sistema.
Ok? Então, há fatores entre essas edições ligado a Berlim, a sexta edição, Berlim, 1916. Qual colocar esse destaque aqui? O registro cronológico em virtude do advento do primeiro conflito mundial. O impedimento da participação de vários países vencidos neste conflito marcou o reinício das competições. Em Antuérpia, 1920. Aqui em 1920, nós olhamos alguns autores que falam que aqui já falava que a educação física era a pedagogia geral, tinha uma identidade perdida. Por quê? Aqui organizava, querendo ou não, fazia parte da política, querendo ou não, fazia parte da educação, querendo ou não, fazia parte do comitê relacionado ao campo de Senado, projetos fenomenais que ocorriam nessa data, 1912, 1916, entre os conflitos que ocorriam mundialmente. Então essas competições também ajudou a desvendar fatores importantes, que também havia elementos nesses períodos de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas havia ainda essas maneiras competitivas, não colocar demagogias não, porque a demagogia é iminente, é um aparelho conveniente muito importante. Pode haver multidões serem influenciadas. Vamos colocar características entre as competições. Ok? Então, a sexta Olimpíada, 1936, Berlim, Hitler, como coloquei, traindo a não discriminação prometida ao Comitê Olímpico Internacional, o ditador transformou a competição num verdadeiro espetáculo de arbitrariedade política, religiosa e racial, preocupado em vender a ideologia nazi-fascista. Tudo foi organizado com o maior carinho, antevendo a vitória da raça ariana. Em vão, o atletismo era onde mais poderia ficar evidenciada a superioridade apregoada. 12 medalhas de ouro foram ganhas pelos Estados Unidos, sendo 9 obtidas pelos negros, após um destes Jesse Owens. Vou colocar falar Jesse aqui não, Jesse Owens ganha a sua quarta medalha, e a teoria e a pretensão nazista, mas que formariam terreno esportivo. Você vê que Hitler, muitas vezes, tão poliglota que ele preocupou muito só com as questões das fibras de contração branca, que é a força rápida. Seu período ficou tão rápido, tão poderoso, Hitler, poliglota, foi muito rápido. Só branco, o que aconteceu? E o próprio Estados Unidos, nessas questões de cobrança, econômica, os medalhistas que destacaram naquela época foi o quê? Foi os negros. Houve um fervor, houve um DNA, muitas vezes um xingando o outro, falando palavrão. Sabe o que acontece na competição, branco, falando que é preto, ou seja, a estratégia, 1920 também, houve um destaque muito grande ligado aos Estados Unidos, uma mudança muito grande, também teve um presidente, que não vem a dizer que agora depois se pesquisam, teve um destaque de reforma, não vou falar protestante, mas relacionado aos comitês, que veio colocar o próprio Estados Unidos em sublime expansão. Embora, falamos de psicomotricidade, não tem como estudar sobre a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, esse campo de adaptação. No século XIX, são fatores internos e externos que colocam um conflito mundial que impediu a realização do século VII e o século VIII, eventos que mais uma vez foram registrados simbolicamente. As 3 Olimpíadas seguintes continuaram a acentuar rivalidades ideológicas, até que Roma, 1960, assinalam ostentação política sem precedentes. Essa retrospectiva termina praticamente Munique. 1972, o brilho esportivo do nadador judeu Mark Spinges e suas 7 medalhas de ouro foi ofuscado pelo massacre por um grupo de terroristas palestinos a concentração israelense. Salto, questão de 18 mortos. Então nós podemos ver que há um fator importante. A Roma, com os campos dos judeus, as questões do Hitler com o próprio Estados Unidos, a Alemanha, coloca que o próprio esporte ele é algo fenomenal, algo planetário. O esporte é alergia? O esporte é saúde? Então pergunto, o leite é alergia? Ou seja, para mim nós temos que saber sobreviver. A viver é saber sobreviver.
né, nesses horácios da vida.